Agora fique atento nesse assunto que a gente vai conversar, que eu acho que você pode se identificar com alguém aí da sua casa, seu neto, de repente seu filho. Hoje, dia 7 de abril, também é celebrado o Dia Nacional do Combate ao Bullying nas escolas. A data tem como objetivo chamar atenção para essa violência que muitas vezes pode ser silenciosa, passando despercebida por pais e professores. Para a gente entender o assunto, a gente conversa agora com a psicopedagoga Maria Isabela. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo prazer bem? Boa estar tarde, aqui. viu? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado. Um prazer estar aqui hoje para falar sobre um assunto tão importante com vocês. Exatamente. A gente estava comentando isso hoje, né, Léo? As pessoas têm muito essa mania de falar, na minha época parece que não era assim. Eu acho que a situação mudou porque hoje a gente conhece mais e realmente acho que o bullying também tomou uma proporção muito maior. Mas antes eu queria que você explicasse para as pessoas em casa, então, o que é o bullying, para que a gente tenha essa diferença e saiba, de repente, quando a gente for opinar sobre algo. Não, é realmente importante, porque isso é algo que a gente escuta muito, né? Ah, mas isso sempre existiu. Mas a gente precisa entender, né? Bullying é violência. Isso precisa estar realmente muito certo na nossa cabeça, né? E bullying, ele é uma ação que se repete. Então, não é só uma violência isolada, mas é uma violência que acontece repetidamente, né? Com o intuito de quê? Magoar, ferir, machucar uma pessoa, né? E ele acontece de diversas formas. Tem o bullying verbal, tem o bullying, né, que é a ação de ferir, de brigar, de ofender o outro. E nós temos também o bullying que é físico, né? Que machuca, que é uma pessoa que acaba sendo atacada, né? E isso é algo muito impactante. A gente às vezes ouve falar mais sobre esse bullying, mas nós temos vários. Tem o bullying moral, que é quando você degrine, a gente acaba ofendendo a imagem da pessoa. Então você tem ali às vezes até mesmo uma mentira, e você coloca essa mentira como sendo uma verdade para denegrir a imagem daquela pessoa. E o bullying não é só com crianças ou adolescentes, né? A gente pode também enquadrar o bullying num ambiente de trabalho ou não também. Com certeza, né? Como que acontece esse bullying? É mais comum durante a adolescência e durante a infância, porque é uma fase onde as crianças, os adolescentes, eles ainda não têm esse domínio do que pode acarretar na vida do outro, né? Então, no ambiente de trabalho, a gente acaba agindo com mais seriedade. Então, a gente começa a entender que isso pode vir a ofender o outro, né? A gente já começa a ter mais consciência. Na fase da adolescência, na fase da infância, isso ainda é um pouco mais difícil. A criança ainda não tem essa percepção, o adolescente ainda não tem essa percepção. Mas pode acontecer. A partir do momento que, de forma repetitiva, eu ofendo, eu machuco o outro, eu faço uma agressão, eu estou praticando bullying, independente do ambiente, independente da faixa etária. Quando a gente fala do bullying escolar, eu acho que é bem isso, né, para conseguir identificar. Porque as crianças em si, principalmente os adolescentes, eles têm esse receio de falar que estão sendo atacados, né? Às vezes por vergonha, às vezes por falar assim, minha mãe talvez não acredite, ou será que realmente eu preciso ficar chateado com isso? Será que eu estou me chateando? Ele não consegue ter esse discernimento de entender que ele está sendo atacado demais e que ele precisa pedir ajuda. Uma perseguição do colega maior ainda. Né? Maior ainda. Como que os pais conseguem verificar isso? A gente tem falado tanto da adolescência, né? Tem tantas séries falando sobre vários assuntos e temas para os pais se atentarem aos filhos e nem sempre eles vão conseguir ter esse diálogo claro com os pais. Como que os pais podem observar isso? Então, é importante que os pais, de uma forma geral, independente de uma questão ou de outra, que eles sejam ativos, participativos na vida dos filhos, né? Que tenham um diálogo aberto. De fato, muitos adolescentes que sofrem bullying, eles não sabem o que eles estão passando. Eles não têm ideia de que isso é uma violência, de que isso pode ser algo realmente muito sério. Eles acham que é uma brincadeira. Eles acham que eles são culpados do que eles estão passando. Então, quando a família participa desse momento, tem esse diálogo aberto com os filhos, isso acaba sendo mais fácil. Então, é importante que, de uma forma geral, quando a gente fala de adolescência, quando a gente fala de infância, que a família participe ativamente da vida dos filhos, porque isso acaba sendo mais fácil da gente observar
a mudança no comportamento, a mudança na forma como esse adolescente ele tem se comportado, na recusa em ir para a escola. A gente teve um caso recente, né, no Brasil. Por isso que falei da idade, né? Porque alguns alunos zombaram o professor e a mãe veio às redes sociais e simplesmente passou pano pro filho, disse que era uma coisa normal, que na minha época era assim, enfim, normalizou a situação. E claro que as pessoas, com um pouquinho de consciência, né, caíram em cima dela e falaram assim, não, isso não é normal, isso está errado. E aí ela teve que vir de novo às redes sociais, pedir desculpa, aquela coisa, né? Quem me conhece sabe, enfim. Queria que você falasse um pouquinho da importância dos pais quando o pai recebe a notícia que o seu filho praticou bullying contra uma outra criança. Isso é de extrema importância, né? Cabe aos pais direcionarem os filhos, né? É óbvio que não é culpa dos pais, né? A gente hoje fala muito sobre isso. Ai, mas a culpa é minha, mas não é questão de culpa, é questão de direcionamento, de uma questão, dentro de um olhar biológico, um adolescente, uma criança, ele não tem essa percepção do que ele pode interferir na vida do outro. Mas os pais, que são ali os seres responsáveis biologicamente maduros, são eles que precisam... Com certeza. Maduros, eles precisam fazer esse direcionamento, né? Colocar limites, impor e sinalizar o que é certo e o que é errado, né? Então, a postura, nesse caso, não é recriminar, né? Porque se eu recrimino, é como se eu alimentasse isso no meu filho, né? Então, olha, se ele já está ali tendo uma conduta de agressão, de violência, eu, como pai, não devo também agredi-lo, também praticar uma violência. Mas eu preciso conversar, ter esse jogo aberto, ter essa conversa direta e limpa com o filho, sinalizando que o que ele está fazendo não está de acordo. Boa. É porque o passar pano, né? É o passar pano, acho que é o pior. Nesse sentido é ruim. Porque a gente sabe da informação hoje. Antigamente a gente não tinha acesso a tanta informação, né, Abi? E a gente sabe que é errado. E aí a gente passar pano com uma situação E por mais errada. que você fale assim, as mães, os pais conhecem os filhos que têm, né? E se por algum momento a mãe desconhece esse tipo de atitude, eu acho que vale a reflexão também de pensar, opa, mas será que eu realmente estou olhando para o meu filho como eu devo, né? Com a idade que ele tem, indo realmente para a escola, quem são os amigos, que tipo de coisa ele tem assistido, enfim. Também vale essa reflexão, porque às vezes os pais também são pegos de surpresa, sem dúvida, né? Sem dúvida. Nossa, mas meu filho, se você não reconhece isso do seu filho, como é que a gente faz para reconhecer, né? Essa participação ativa, como eu falei, né, desde o início, ela é essencial porque a gente começa a trazer esse filho para perto. O filho, os amigos, perceber ali como é que está esse meio da criança ou do adolescente. Porque dessa forma eu consigo agir de uma forma mais direcionada. Agora, se eu só confio, só espero, só solto, eu não consigo ter essa visão. Aí quando acontece a situação, eu sou meio que pego de surpresa, né? Então é algo que a gente precisa realmente ter bastante atenção como pais. Boa. A gente tem aqui um depoimento e eu acho que nesse depoimento a gente vai entender um pouquinho, tanto de repente como a criança sofreu, o adolescente sofreu, como os pais também acabam sofrendo muito com o bullying. Vamos ouvir. Boa tarde, pessoal do Santa Receita. Meu nome é Thaís Fraga e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho de como eu e minha família lidamos com o bullying que o meu filho de 16 anos passou na escola. Pessoal, tudo começou quando ocorreu uma retenção do meu filho por conta de um diagnóstico tardio de TDAH. Com a retenção, optamos por trocá-lo de escola para uma escola que tivesse mais aceitação, para uma escola que pudesse tratá-lo de maneira como ele merecia, e assim também para não ficar com esse trauma da retenção. O que foi pior, na nova escola fizeram muito bullying com ele. E ele demorou muito para externar isso para nós. Ele apresentava falta de vontade de ir para a escola, falta de vontade de estudar, falta de vontade de seguir. Ele não falava em desistir, mas também não queria estar lá naquele ambiente. E nós começamos a notar essas mudanças de comportamento nele. O que para ele era muito sofrido, porque ele também não queria nos falar o que estava acontecendo na escola, uma vez que ele já considerava a retenção uma vergonha para nós pais. E ele ficou sofrendo esses ataques, esses bullying por bastante tempo. Ataques que vinham por Instagram,
por todas as redes sociais possíveis. Muitas vezes já não estavam nem acontecendo mais só dentro da escola, mas estavam atacando ele também quando ele estava dentro de casa, no quarto, quieto, na dele. Foi um momento muito doloroso para nossa família, porque como ele não nos contava, a gente não tinha esse acesso até ele para poder ajudá-lo a curar, né, de todas essas feridas que estavam sendo formadas. E o que fez total diferença foi ele estar amparado de profissionais que sabiam lidar com o caso, que sabiam como tratar esse acolhimento. A Isa é uma pessoa, assim, fundamental na vida do meu filho. E através dela que nós descobrimos que ele estava tendo bullying, porque com ela ele se abriu. Hoje, o meu filho não passa mais por essas situações, mas ele teve que lidar durante muito tempo, teve que tratar durante muito tempo tudo isso em terapia. Olha que interessante, né? A forma como a mãe conta. É sofrido para a mãe, né? Ver o filho sofrendo, a demora dele conseguir relatar um problema e ela conseguir perceber, porque conhece o filho que tem, enfim. Mas teve que colocar mais pessoas nesse processo para que eles conseguissem sair, né? Encontrar uma solução. Você tem percebido muito isso nos seus atendimentos? Esse procedimento é assim mesmo que acontece? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso tem acontecido de forma recorrente, né? Hoje, socialmente falando, as famílias elas tendem a ter menos tempo para os seus filhos. Isso é natural, né? Como eu disse, não é uma culpa, é o real, é o que tem acontecido. E isso acaba passando desapercebido pelas famílias. E quando a criança, quando o adolescente, ele sofre o bullying, o que acontece? Ele se fecha muito. E você ter esse acesso a ele é muito difícil. Né? É muito traumático para ele, porque ele está ali ferido. Então, ele quer se fechar, ele fica introspectivo. Eu prefiro não tocar nesse assunto. Quando a família tem o diálogo aberto, funciona mais fácil. Né? É mais tranquilo da gente ter essa troca, é mais tranquilo da família conseguir acessar. Agora, quando não há essa troca contínua, esse senso assim, de se sentir amparado pela família, em alguns casos, a ajuda do profissional, ela acaba facilitando, né? A ajuda do profissional, ela é essencial em qualquer circunstância. Quando a gente observa que aquela criança, que aquele adolescente está fugindo do comportamento, você percebe que tem algo ali diferente, a busca pelo profissional, ela é essencial. Mas quando a gente tem esse diálogo mais aberto, a gente consegue construir, né, como pais, com mais facilidade, ter esse acesso ao que aquele adolescente, ou aquela criança está sentindo. E aí você inclui também a instituição, a escola em si, né? A importância da escola num caso desse. A importância da escola é primordial, né? O que acontece? Não é só a gente falar sobre não ter bullying, é nós prepararmos os ambientes para que o bullying não aconteça. E como que a gente faz isso? A gente tem que colocar, né, uma escola mais humana, né, que reconheça, que acolha os nossos alunos, né? Então, isso é importante. Não é só, eventualmente, ter uma campanha de não pratique bullying, mas é que realmente aquele espaço seja um espaço de acolhimento, onde os alunos sejam vistos, sejam cuidados, né? Isso faz toda a diferença na hora dessa prática de bullying para que ela não aconteça. Você acredita que essa coisa do bullying faz parte do crescimento, né, de uma criança e de um adolescente? Porque às vezes a gente fica pensando que a tendência foi piorar, né? A gente sempre teve essa coisa, sei lá, você brincar ou insultar um amigo, mas a gente tem visto que hoje está um pouco mais pesado e existem as redes sociais. Antes você chegava em casa, punha seu fone, fechava seu quarto, ninguém mais te atrapalhava. Hoje, além da escola, você vai abrir seu computador ou seu celular, tá ali. E um monte de mensagem, de insulto. Então, a todo tempo tem alguém ali te provocando. Existiria alguma forma, a gente sabe que a educação é tudo nessa vida, mas assim, de que forma a gente poderia incentivar para que isso realmente fosse erradicado de uma certa forma, né? Ou diminuído, ou realmente que iniciasse, mas tivesse um fim mais breve, porque a gente tem visto casos que de repente não tem nem solução por causa de um bullying, né? Que você chega a ter adolescentes que pedem a vida por isso. Então, ou assim, se machucam, exato, né? E que acabam criando até outros transtornos, né? Como a ansiedade, uma depressão, enfim. O que a gente poderia fazer de alerta mesmo em relação aos pais que estão ouvindo, nos assistindo, os avós, para que isso fosse quanto mais possível silenciado?
De uma forma geral, como eu disse, né? Isso é algo assim que não tem como eu não falar sobre isso. A presença da família, ela é essencial. Essa participação ativa no desenvolvimento do adolescente, no desenvolvimento da criança, isso é importante. Mas quando a gente fala, por exemplo, do cyberbullying, que é esse bullying que acontece nas redes sociais e que se propaga com uma agilidade, né, inimaginável, é importante que se tenha um controle do que esses adolescentes, do que essas crianças estão tendo acesso nas redes sociais, né? Não dá para eu soltar e achar que eles têm o discernimento de entender o que é certo e o que é errado. A gente precisa fiscalizar, a gente precisa estar ali, né? Não é aprisionar, mas é realmente direcionar para que eles possam entender o que é certo e o que é errado, né? Como eu disse, biologicamente eles ainda não têm essa construção de maturação cerebral. Então a gente precisa realmente mediar isso. Então quando a gente fala do bullying, do cyberbullying, é importante que a família tenha uma participação ativa nessa construção para que isso não aconteça. E que, se acontecer, que possa ser solucionado e tratado. De recorrer, né? Muito bom. Pode acontecer, né? Sim. Faz parte, E acontece, talvez, né? acontece. Mas eu acho que quanto mais os pais têm essa identificação de prestar atenção no seu filho, né? De levar em conta os momentos em família, de observar o seu filho, o seu neto, com todos esses toques que ela deu para vocês, acho que a gente pode evoluir muito, porque eles são inteligentes, né? E assim que aprendem, com certeza eles também vão propagar mais amor do que qualquer outra coisa. Com certeza. Seja muito bem-vinda à nossa Muito casa, obrigado, viu? viu? Obrigada, Foi eu que ótimo. agradeço. Bom. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado. Você de casa aproveita para ficar de olho. Se tem dúvida, manda pergunta, tá? Sempre converse. Acho que o diálogo é a base de tudo nessa vida. Ó, @psicopedagoga Maria Isabela, tá aparecendo para você aí na tela, é o Instagram. Qualquer coisa você manda mensagem para ela e pode mandar mensagem pra gente também. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço.